Então, gente, vou explicar mais ou menos o que é o DPAC dentro daquilo que eu consigo entender, como eu prometi no vídeo anterior. E o DPAC é o seguinte, ele é o distúrbio do processamento auditivo central. O que acontece? Você já ouviu uma piada e depois de muito tempo você falou, agora que eu entendi? Então, pode ser que você, como eu, tenha DPAC, que é o quê? Você ouve perfeitamente, você não tem problema na audição, mas você demora para processar o entendimento. Você demora para desvendar os códigos. Você entende, mas você não entende. Você ouve, mas você não entende aquilo que você ouviu. É mais ou menos isso. E aí, né? Gente, olha, é muito bom você achar a resposta para um problema. No outro vídeo, eu tive muito feedback e eu tô muito feliz, assim, sabe? Eu falei, Senhor, se ajudar uma pessoa, eu já tô feliz. E eu sei que ajudou muito mais e tem ajudado muito mais. Muitas pessoas vieram falar comigo. Eu falei que ia falar do DPAC, muita gente já falou, olha... Porque, assim, o diagnóstico do DPAC costuma ser na infância. Os meus foram tardios, mas eu sempre soube que eu tinha algumas dificuldades. Mas o DPAC, eu não sabia, assim... Eu sabia que eu tinha essa dificuldade de compreender, mas eu não sabia que isso tinha um nome, que isso era uma comorbidade, eu não tinha noção. E aí, quando eu descobri, foi, assim, eu não cheguei a contar a história de como que foi. Mas uma amiga minha, eu peguei carona com ela há algum tempo, e ela começou a me falar da filha dela, e ela falou que a filha dela tinha um problema na audição, ela ouvia e não entendia o que ela ouvia e tal. E, gente, eu comecei a me identificar de uma forma que eu falei, meu Deus, eu tenho isso. É isso que eu tenho. Porque já tinha acontecido muitas vezes da pessoa falar comigo e eu ficar... E eu tenho um olhão, né? Meu chefe acha até engraçado, porque eu arregalo o olho, porque eu quero compreender, sabe? Tipo assim, eu sei que eu não vou entender de primeira, então eu fico assim, fixada no que a pessoa tá falando. Quando eu não me distraio, por conta do TDAH, que é o inferno na vida, que você tá olhando pra pessoa, daqui a pouco sua mente vai, sei lá pra onde. Mas assim, eu me esforço muito, porque eu sei que, assim, às vezes eu não vou compreender de primeira. Às vezes eu tenho que sentar e ficar com aquilo, assim, né, ruminando aquilo pra eu conseguir decifrar o que a pessoa falou, decifrar o que a pessoa tentou me entender. Aí vem aquela situação da dificuldade de aprender. Agora mesmo eu tava lendo um feedback de uma colega minha de infância até. Ela falou, Priscila, durante muito tempo... Todo mundo aprende serviço e eu demoro pra aprender, eu demoro pra conseguir decifrar, eu fico naquele negócio ali e é muito difícil. Eu falei, eu super te entendo, eu sei como é que é isso e fica aqui comigo que a gente vai descobrindo juntas, porque assim, eu ainda não entrei na terapia, porque o DPAC, ele tem uma terapia, ele tem cura. O que acontece? É como se o mecanismo da audição, é isso, o mecanismo da audição, ele é perfeito. Só que quando passa, como se a tomada que liga o que você ouviu com o cérebro para você interpretar tivesse desconectada. E existe terapia para fazer isso reconectar, uma gambiarra, vamos dizer assim. Então, assim, tem solução. Não se desespere, procura um fono, que é ele que vai te examinar, você vai fazer uma consulta e ele vai te examinar. Agora sim, gente, é tudo caro. Tudo caro dentro da minha realidade, né? O SUS é difícil. Por exemplo, o hospital que me atende é muito difícil. E como isso estava, assim, me agoniando extremamente, eu resolvi ir fazer por fora. E tudo você paga. Então, assim, algumas pessoas... Quanto que é? Gente, paga. No meu caso, eu preferi abrir mão de outras coisas e focar nisso pra resolver isso na minha vida, porque é uma coisa que, assim, eu já tô com 37 anos e, assim, não aguento mais sofrer. Entendeu? Então, eu falei, eu pago. Eu paro de fazer um monte de coisa agora na minha vida, eu cancelo tudo, minha dança de salão. Ai, eu amo, parei de fazer. Tô dando um tempo com tudo que, assim, que pode esperar um pouco pra resolver isso, porque só eu sei o tanto que dói, só eu sei o tanto que eu sofro, entendeu? Então eu preferi resolver isso agora, mas assim, né, tá sendo puxadinho ali, mas quem quiser saber os valores que eu paguei e tudo mais, me chama no privado, que eu falo tudo direitinho, dou a dica dos que eu conheço. Eu tenho uma lista de psiquiatras, fonos e de faculdades que é mais em conta. Então, assim, quem quiser depois me chama que eu passo essas dicas também. Tem outras saídas, entendeu? Mas é muito difícil, então eu preferi também... vamos resolver. Mas quem quiser me chama. E aí,
E por que acontece? Por que acontece isso? Das pesquisas que eu fiz, né, com orientação do fono e tudo, das pesquisas que eu fiz por fora, eu vi que é genético, que eu acho que é bem o meu caso, e também eu ouvi dizer que é otite de repetição na infância. Mas aí cada caso é um caso, você tem que pesquisar, você tem que fazer a sua consulta direitinho para entender e tentar resolver a sua questão. E aí, gente, vou aproveitar para compartilhar uma experiência muito legal. Outro dia eu tava numa lanchonete e aí, conversando com a atendente lá, ela falou que o filho dela tinha sido diagnosticado com DEPAC, acho que ele tinha 16 anos e tal, e muito atraso na escola e tal, e ela tava bem frustrada, assim, porque, né? Aí ela falou assim, mas será que meu filho vai conseguir se dar bem na vida? Gente, assim, eu acho que eu ainda ia fazer o exame, eu acho que eu ainda não tinha feito. E aí eu falei pra ela, não, vai sim, com certeza. Você leva ele pra fazer exame, você vai descobrir. E aí depois do primeiro vídeo, mais uma colega minha disse que a professora tinha sido chamada, a professora chamou lá na escola pra falar da filha dela, que ela desconfiava de TDAH, DEPAC ou algum outro transtorno. E ela tava arrasada, assim, Pri, me ajuda, me fala de algumas literaturas e tal. Gente, eu tô me inteirando, eu tô pesquisando, eu tô no caminho. Então, assim, cola comigo que a gente vai junto. Eu ainda não sou expert no assunto, sabe? Eu ainda não fiz a minha terapia de DEPAC, porque são muitas coisas que eu preciso fazer, então tá num processo. Mas assim, você vai conseguir, eu vou conseguir, vai todo mundo conseguir. Se a gente tiver um pouquinho de esforço, um pouquinho de paciência com a gente vai conseguir. E você que é pai e mãe, um pouquinho de paciência com seu filho. Porque os pais ficam estressados, porque acham que o filho faz de propósito e tal. Então eu sei que tem, assim, né, entra no limite da paciência e da má vontade. É bem complicado. Mas tenha paciência com seu filho, ame seu filho, sabe? Acho que depois que a gente é mãe, assim, a gente dá a vida pelo filho, né? Então se coloque no lugar dele, porque ele não excede o entendimento dele, ele não consegue, mas apoia, pesquisa, vamos junto que a gente vai conseguir. Então esse vídeo era para falar do DEPAC, né, gente? É bem raso o vídeo mesmo, porque dentro do que eu sei até agora, eu vou começar minha terapia. Depois que eu começar minha terapia, eu vou passando para vocês aqui o que eu já consegui, o que eu sei. E deixa eu falar, como que funciona o exame? Você vai entrar numa cabine e vão colocar um fone no seu ouvido e, por exemplo, assim, você vai ouvir um toque do lado esquerdo e um apito do lado direito. E aí a pessoa vai te perguntando, aonde você ouviu? Aí você vai levantar a mão do lado que você ouviu. Aí depois começa uma história de um lado e um apito do outro lado. Vai ficando confuso. Começa fácil, bem facinho, assim, um apito de um lado. Aí você levanta a mão do lado que foi. E vai assim, aí depois começa uma conversa. De um lado, um monte de gente, um falatório, e uma história do outro lado. E aí você tem que ir, aonde é a história? É mais ou menos assim o exame. E parece que a terapia também, tem uma terapia que também é assim, que vai treinar a sua audição. Você vai pra lá, vai botar o fone de novo, vai entrar na cabine e ela vai treinar a sua audição, mas tem várias terapias. Essa é uma dessas que eu pesquisei, que eu vi. Mas tem jogos interativos, tem várias coisinhas assim pra poder treinar a sua audição. A terapia é mais ou menos assim. Quando eu começar a minha, eu faço mais um vídeo, tento gravar lá pra vocês verem como é que é, tá bom? Fica com Deus, gente. Espero ter animado vocês, principalmente as mães que estão desesperadas. Calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, entendeu? É difícil, não é fácil, gente. Saber que você ouve perfeitamente bem e não entende, não é um diagnóstico fácil. É bem complicado, mas assim, vai dar certo, tá bom? Fica com Deus, um beijo. E eu vou gravar mais um vídeo especial de relacionamentos, porque amanhã é dia dos namorados. E eu vou falar por que o relacionamento dos TDAH não prosperam. Vou dar algumas dicas, eu vou explicar algumas coisas, até onde eu sei, por que os relacionamentos não prosperam, tá bom? Depois vocês entram no vídeo pra assistir esse também. Um beijo, fica com Deus.